A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai. Para mim, sempre um prazer estar aqui preparado para falar da palavra de Deus. Temos assim compartilhado com vocês estudos maravilhosos e eu tenho certeza que você está aprendendo, que você está sendo edificado, edificada, esclarecido, esclarecida, porque esses estudos abrem as nossas mentes, nos dão um melhor entendimento da palavra de Deus e nos leva a exercermos assim uma espiritualidade equilibrada e madura para a glória do seu nome. Eu quero agradecer como sempre ao meu Deus, porque eu estou aqui, e agradecer a você também, sempre aí do outro lado, sempre assim aberto para absorver mais da palavra do Senhor. É uma alegria ter você aí do outro lado para a glória de Deus. Eu também quero assim compartilhar com vocês os nossos contatos, tá bom? De repente vocês querem entrar em contato conosco e aí vão os nossos contatos. Os nossos números de telefone são 0 operadora 75 9151 6907 e 0 operadora 75 8217 6157. O nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. E o Facebook de minha esposa é Roberta Mascarenhas, ok? Você pode interagir conosco por meio dos nossos faces aí. Também o nosso e-mail é o er_dantas@hotmail.com. er_dantas@hotmail.com. Eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, Bahia, Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. E os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, às 7h30 da noite, temos o culto de doutrina, que tem sido uma bênção. Temos também às sextas-feiras, às 20 horas ou 8 horas da noite, o culto de oração. E nós temos também, aos domingos, pela manhã, a partir de 10 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical. E à noite, a partir das 18 horas ou 6 horas da noite, nós temos o nosso culto da família. Tem sido assim uma bênção os cultos, graças a Deus que as pessoas que congregam conosco estão felizes, alimentadas pela palavra. A palavra de Deus, ela é fantástica. Bem, eu quero assim dizer que foi um prazer para mim participar do evento Cantando Logos, que aconteceu sábado próximo passado, ali na Igreja Batista de Sobradinho, cujo pastor presidente é o pastor Damião, que estudou comigo no Seminário Teológico Batista do Nordeste. E o evento foi organizado pelo nosso querido irmão Paulo Maia. Um abraço aí para Paulo Maia, Deus o abençoe copiosamente. E um abraço a todos que participaram. O Jefferson Silva, o Luiz Magalhães, o Fredson, Marcos no contrabaixo, o Francenildo na bateria, Osvaldo na guitarra, né? No teclado Tarsis, enfim, uma turma boa, além de outros queridos irmãos que cantaram. Olha, foi um culto maravilhoso. E o encerramento, toda a igreja cantando Autor da Minha Fé, foi algo emocionante para a glória de Deus, ok? E já estou sabendo da segunda edição do evento, que vai acontecer agora no templo da Igreja Batista Alvorada, a igreja onde eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador em 1989. Estaremos ali, juntamente com essa equipe maravilhosa, na segunda edição do evento. E daqui para lá eu estarei avisando para vocês, vai ser uma bênção mesmo, em nome de Jesus. Amanhã, nós estaremos assim, hoje é terça-feira, amanhã será quarta-feira, amanhã à noite, nós estaremos ali indo para São Gonçalo, para a Igreja Batista Filadélfia, uma igreja filha da Igreja Filadélfia aqui de Feira de Santana, cujo pastor presidente é o pastor Antônio José. Estaremos indo ali nos encontrar com o pastor Fernando e estaremos, eu e minha esposa, falando para casais. Estaremos levando DVDs, estaremos levando uma palavra abençoada e certamente os irmãos ali da Igreja Batista Filadélfia em São Gonçalo serão abençoados e nós também, para a glória de Deus. Também quero avisar que na próxima sexta-feira agora estará acontecendo a nossa formatura do Casados para Sempre. A Igreja Batista Abba, ela ministra o curso Casados para Sempre e já formamos em torno de 5 turmas e para a glória de Deus, sexta-feira estaremos assim formando mais uma turma e será ali no Salão Social da Segunda Igreja Batista, cujo pastor presidente
é o pastor Miqueias França, esposo da irmã Marlene. Um abraço a todos da Segunda Igreja. E estaremos ali no Salão Social com essa formatura bonita. Também o pastor Miqueias e os líderes do Ministério com Família naquela igreja participarão. E com certeza vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Mas enfim, vamos para aquilo que todos estão esperando, que é o estudo da Palavra de Deus. Como eu sempre falo, o Sermão da Montanha foi um estudo fantástico. E esse estudo aqui, Teologia Sistemática, ou as principais doutrinas da Bíblia, tem sido um estudo também maravilhoso. Eu tenho certeza que você está aí ansioso, ansiosa para nós começarmos, tá bom? Eu já estou preparado aqui. Você também já está preparado, preparada? Então tá bom. Apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai está no ar. Bem, amados, nós estamos estudando agora, como eu falei, Teologia Sistemática, que estuda as principais doutrinas da Bíblia. E a teologia sistemática, ela é composta de vários pontos, vamos colocar assim. O primeiro ponto que nós estudamos foi teontologia, que é a doutrina de Deus. Quem é Deus segundo a Bíblia, segundo a sua palavra. Nós temos que deixar a Bíblia falar, e não nós não devemos falar assim no lugar da Bíblia, mas a Bíblia é quem deve falar para nós. E agora, depois de teontologia, ou a doutrina de Deus, nós vamos agora entrar em angelologia, ou a doutrina dos anjos. Não é angeologia de maneira alguma, não é? Não tem nada a ver com veias, vasos e artérias. É angelologia que estuda os anjos. Então, estaremos estudando assim angelologia, e eu quero compartilhar com vocês esse primeiro slide muito bonito que está aí. Olha aí o nosso estudo de hoje. Terminamos teologia sistemática, teontologia, e agora vamos entrar em teologia sistemática, angelologia, tá bom? E aí esse slide bonito, com esse anjo aí na ilustração, né, para que o nosso estudo fique mais interessante de ser acompanhado. Os slides são fantásticos, tá bom? E assim nós vamos agora passar para o próximo slide, uma vez que você já sabe que nós estaremos estudando angelologia. E o próximo slide é esse aí, angelologia, que significa a doutrina dos anjos. Ou seja, a palavra angelologia é uma palavra grega composta. A palavra angelo vem do grego angelos, que exatamente significa anjo, ou anjos. E logia vem de logos, que é conhecimento, é estudo, é conhecimento, é doutrina, enfim. Então, angelologia, conhecimento dos anjos. Mas quem é que vai nos dizer ou revelar para nós quem são os anjos? A própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Nós não vamos, assim, de maneira alguma, tentar dizer alguma coisa que partiu de nós mesmos. Não. Mas vamos procurar, a partir dos textos bíblicos, entender o que é que a Bíblia fala sobre os anjos. Quem são os anjos? Amém? Muito bem. Vamos, assim, ao nosso próximo slide. E aqui, na verdade, nesse slide ainda, eu quero mostrar para vocês o esboço geral, tá bom? Em angelologia, nós estaremos estudando 3 pontos. O primeiro, os anjos. Estaremos estudando os anjos. Ou seja, anjos aqui são os anjos bons, aqueles que não desobedeceram a Deus na ocasião em que Lúcifer se rebelou contra o nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, os anjos, vamos estudar os anjos obedientes, aqueles que permaneceram mesmo quando Lúcifer se rebelou contra Deus e levou consigo uma terça parte de anjos. Segundo ponto, Satanás. Angelologia, vamos estudar Satanás, por quê, pastor? Porque Satanás também é um anjo decaído, sim, mas um anjo, ok? O caráter dele foi transformado, mas ele continua sendo um anjo, ou seja, um espírito, você entende isto? Não anjo, mas no sentido de ser um mensageiro de Deus. Fala assim, espiritualmente falando, tá bom? Então, primeiro ponto, os anjos, aqueles que obedeceram e permaneceram nos céus. Agora vem Satanás, que é o anjo rebelde, líder dos anjos também que se rebelaram contra Deus. E terceiro ponto, espíritos maus. Espíritos maus. E nós estaremos estudando os demônios, ou seja, aqueles anjos que juntamente com Lúcifer, que se tornou Satanás, acompanharam Lúcifer, acompanharam Satanás na sua rebelião e se tornaram os demônios. Então vamos estudar os anjos obedientes, Satanás, o anjo desobediente líder, e os espíritos maus ou os demônios, que são os outros anjos que seguiram Satanás na ocasião da sua rebelião. Vamos assim agora para o nosso próximo slide, que diz assim: a doutrina dos anjos ainda, os anjos, esboço. O que é que nós vamos estudar hoje? Aqui está o esboço da doutrina
dos anjos. Então, ao longo de algumas semanas, nós estaremos estudando sua natureza, ou seja, a natureza dos anjos, sua classificação, seu caráter e sua obra. Esses dois primeiros tópicos que estão sublinhados são os tópicos que nós estaremos estudando hoje, ok? Estaremos estudando hoje. Então, hoje nós estaremos estudando os dois primeiros pontos dos anjos. Sua natureza, ou seja, estaremos estudando a natureza dos anjos e a classificação dos anjos. Os anjos são classificados em grupos? Sim. A Bíblia sugere isso e é isso que nós vamos perceber aqui. Na sequência, nós temos esse outro slide, novamente o esboço, e nós vamos falar inicialmente da sua natureza, a natureza dos anjos. E esse ponto subdivide-se aí em 5 pontos. Né? Letra A, criaturas, ou seja, os anjos eles são criaturas. Em segundo lugar, os anjos eles são espíritos. Em terceiro lugar, os anjos são imortais. Em quarto lugar, os anjos são numerosos. E em quinto lugar, os anjos são assexuados, ou seja, eles não têm sexo. Então, estudaremos 2 pontos, esse é o primeiro ponto, e estaremos estudando esse ponto aí também hoje, tá bom? O ponto número 2, estudaremos não só a natureza, mas como também a classificação. E nós temos aí esses 6 pontos. A segunda classificação, os anjos são como? Se dividem em quais grupos? Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia, na letra A, anjo do Senhor. Só que esse anjo do Senhor, aí na Bíblia, em algumas traduções aparece com letra maiúscula, anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor tão especial, a ponto de algumas traduções colocarem com letra maiúscula esse anjo do Senhor? Quem é esse anjo do Senhor? Existe algum anjo mais especial do que outros? Nós veremos. Letra B, arcanjo, ou seja, os anjos também subdividem-se nesse grupo aí de arcanjos. C, anjos eleitos. Quem são esses anjos eleitos? A Bíblia fala sobre eles. Depois, letra D, anjos das nações. Quem são esses anjos das nações? Letra E, querubins. Quem são os querubins? E letra F, serafins, tá bom? E aí a gente vai ver assim a classificação. Então hoje nós veremos a natureza e a classificação dos anjos e certamente vai ser assim algo maravilhoso, algo assim esclarecedor, algo fantástico. E eu tenho certeza que você vai tirar um monte de dúvidas que você tinha aí. Olha, de repente, eu nunca tinha ouvido ninguém falar nisso, eu tinha essa dúvida e agora estou tirando, graças a Deus. A Bíblia está tirando aí as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá, próximo slide que nos fala assim, os anjos, sua natureza. Hoje estudaremos sua natureza e sua classificação. Vamos começar agora por sua natureza. A natureza aponta para o que os anjos são de fato, não é? Letra A. Os anjos, eles são em sua natureza o quê? Criaturas. Os anjos são criaturas. Ou seja, foram feitos do nada pelo poder de Deus, antes do homem. Parte deles se rebelou e, sendo criaturas, recusam a adoração. É claro que isso aqui são os anjos obedientes, né? Eles recusam adoração. Eles recusam adoração, os anjos obedientes. Os anjos decaídos, que são os demônios, não. Eles vão querer ser adorados, ainda que se escondendo por detrás de imagens e de ídolos e por aí vai, ok? Mas os anjos que não desobedeceram a Deus, que não saíram com Lúcifer na ocasião da rebelião, eles não aceitam adoração. E aqui a passagem de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, nos fala assim. O apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele registra o seguinte. Então, me lancei, ou seja, eu, João, me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, ou seja, João ele fez isso diante de um anjo que lhe aparecera. E João vai dizer o seguinte, o anjo vai dizer para João o seguinte, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que maravilha, não é? Que maravilha. Então, os anjos, eles são, em primeiro lugar, se tratando de sua natureza, eles são criaturas. Ou seja, os anjos também foram criados. Só Deus é um ser incriado. Só Deus é um ser eterno e infinito. Mas os anjos não. Os anjos, eles foram criados por Deus, como diz aqui. Deus criou eles do nada, ok? Agora, parte deles, como fala aqui, se rebelou. Mas aqui nós estaremos estudando os anjos obedientes, os que não se rebelaram, tá? E os anjos, esses anjos obedientes, eles recusam adoração. Porque o próprio Deus diz, não é, que ele não repartirá sua glória com ninguém.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com anjos, nem com seres humanos, ok? Com ninguém, com nenhuma pessoa, nem coisa, nem circunstância. Deus não reparte a sua glória com ninguém, ok? Inclusive com as imagens de escultura. Algumas pessoas adoram as imagens e Deus ele não se alegra com aquilo, porque Deus ele não reparte a sua glória com ninguém, tá bom? Quando alguém se ajoelha diante de uma imagem e pede algo e recebe, quem está dando é Deus, não é a imagem. A imagem representa alguém que morreu, está dormindo e que um dia também vai ser julgado por Deus. Você entende isso? Então é por isso que Deus não reparte a sua glória com ninguém, porque só ele é Deus. E João ele quis adorar o anjo e o anjo, aquele anjo que era obediente a Deus, falou, olha, não me adorem. Por quê? Porque só Deus deve ser adorado. E aqui embaixo eu coloquei esse adendo. O homem não deve adorá-los, ou seja, o homem não deve adorar os anjos. Infelizmente, algumas pessoas maravilhosas, mas talvez mal informadas, elas até fazem cultos em que adoram os anjos. Há os chamados cultos de mistérios, em que as pessoas acabam muitas vezes colocando em ênfase as figuras dos anjos no culto, e eles são adorados. E isso aí, na verdade, não vem de Deus. Porque Deus, ele é único Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, muito menos com os anjos. E o centro do culto deve ser Jesus e ninguém além dele. Amém, amados? Então, em sua natureza, os anjos, eles são criaturas. Foi Deus quem criou os anjos, inclusive antes dos homens. Primeiro Deus cria os céus, povoa os céus, né, de seres espirituais. Depois é que Deus vai criar o mundo material e o homem como coroa da criação. Então, os anjos são criados por Deus antes dos homens e não devem ser adorados. Amém? Vamos ao nosso próximo slide? Vamos lá, olha aí. Então os anjos são criaturas. Da mesma forma que Deus ele fez um boneco de barro e soprou nesse boneco de barro um fôlego de vida e ali nasceu o homem, Deus também, ele criou, ele trouxe do nada os anjos. Deus criou os anjos para povoar os céus, juntamente com ele. Ok? Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide? Ainda falando sobre a natureza dos anjos. Letra B. Os anjos, eles, além de criados, eles são espíritos. Os anjos são seres espirituais. E aqui diz, não estão limitados às condições naturais e físicas. Aparecem e desaparecem. Movimentam-se com rapidez. Têm o poder de assumir a forma de corpos humanos. Gênesis capítulo 19 e o versículo 1 nos diz assim, à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra. Percebemos essa narrativa aqui do livro do Gênesis, ou do livro dos princípios, dos começos, e aqui Moisés, enfim, segundo alguns, Moisés, ele registra que Ló, ele foi visitado por anjos e se prostrou diante deles. Então os anjos, eles são criaturas, são criados por Deus, são espíritos, mas eles também têm poder de assumir forma de corpos humanos, a exemplo desta passagem. Você entende isto? Muito bem, os anjos têm esse poder, Deus dá esse poder aos anjos. Amém, amados? Então eles são criados por Deus, eles são espíritos. Muito embora sejam espíritos, Deus dá a eles esse poder de se apresentarem muitas vezes de forma humana. Assim como nós estudamos em teontologia, o Espírito Santo de Deus é espírito, mas ele também se manifestou de forma corpórea na figura de uma pomba na ocasião do batismo de Jesus no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. Você lembra disto? Muito bem. Vamos assim agora ao nosso próximo slide. Olha aí, para ilustrar o que nós falamos. Então os anjos, eles são o quê? Espíritos, não é? Nós não podemos vê-los com os nossos olhos, não podemos tocar neles, mas eles estão sempre acampados ao redor daqueles que respeitam a Deus, que obedecem a Deus para livrá-los de todo mal. É como a Bíblia diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. De todo mal. Conta-se a história de uma mulher que ela saiu do templo, né, da reunião da igreja, e ela ia para casa e o caminho era muito perigoso, e ela fez uma oração, Senhor, cobre-me com o teu sangue. E aquela mulher saiu. E de repente lá adiante alguns marginais saltaram para roubá-la e de repente um gritou, misericórdia, essa mulher já está toda ensanguentada, alguém já fez o serviço antes, vamos embora. Deus permitiu que
os homens pudessem vir sobre aquela mulher o sangue do Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aqueles homens fugiram, assim como também há casos em que uma pessoa de repente está para ser assaltada, mas o meliante ali de repente vê várias pessoas no lugar de uma só. Mas de repente, mas na verdade não eram várias pessoas que estavam ali, era uma pessoa só. Mas Deus abriu os olhos espirituais daquele marginal, daquele meliante, ele pôde contemplar os anjos do Senhor e pensando que eram várias pessoas, não se ousou a roubar, a assaltar, porque eram vários contra um. Mas na verdade a pessoa estava só e aquela pessoa teve o privilégio, aquele meliante, né, marginal, teve o privilégio de ter seus olhos espirituais abertos para poder contemplar os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor. Quantas vezes eu e você somos livres de algumas armadilhas do nosso adversário, exatamente por meio disto, Deus ele faz até com que essas pessoas que querem nos fazer mal vejam anjos ao nosso redor. Você entende isso? Então, os anjos eles são servos de Deus que trabalham em nosso favor. E eles estão aí para nos proteger também. Amém? Desde que também respeitemos a Deus e a sua palavra. Vamos lá ao nosso próximo slide? Muito bem. Ainda falando da natureza, os anjos, eles são criaturas, eles são espíritos, mas eles são imortais. Ou seja, eles não morrem. Você entende isto? Há algumas religiões aí, enfim, seitas que dizem que o inferno não é eterno, que as pessoas vão sofrer, que as pessoas que ali forem, né? Não é Satanás, seus demônios e aquelas pessoas que não obedeceram a Jesus, eles sofrerão por um tempo, mas depois desaparecerão. Mas a Bíblia diz que eles são imortais. Logo, o sofrimento lá no Geena, no lago de fogo e enxofre, será eterno. Não será algo passageiro, será eterno, porque os anjos, inclusive, eles são o quê? Imortais. E aqui diz em Lucas 20, de 34 a 36, que nós vamos ler aqui adiante, sobre isso fala que eles são imortais. Jesus explica aos saduceus que os santos ressuscitados serão como os anjos, no sentido de que não podem mais morrer. E assim nos diz o texto bíblico. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Jesus aqui, ele foi interpelado pelos saduceus, que era um grupo religioso de Israel da época de Jesus, e eles perguntaram a Jesus sobre a questão da ressurreição. Foi uma questão que envolvia a ressurreição. E Jesus, ele deixa bem claro, não é, nessa resposta que dá para os saduceus, que quando nós, seres humanos, ressuscitarmos, nós seremos imortais, como o texto diz aqui, né? Os filhos deste mundo casam-se dão casamento, 35. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, 36. Porque já não podem mais morrer. Olha só. Então, assim como os anjos são imortais, os homens também. Mas aqui deixa bem claro que o nosso espírito é imortal, do homem. Mas os anjos, eles também são imortais. Os anjos são imortais. E aqueles que obedeceram a Deus, que é o caso do que nós estamos estudando, eles serão imortais ao lado de Deus na glória eterna. Mas aqueles que desobedeceram a Deus, vamos ver lá adiante, eles vão continuar imortais, mas no sofrimento eterno. Você entende isso? Então os anjos, eles são o quê? Imortais, tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. Olha aí o nosso próximo slide, um slide muito bonito, e aí tem a ilustração de um anjo, vamos colocar assim, não é? Só mesmo para que a nossa mensagem fique mais interessante, nós colocamos esses slides para ilustrar, e aí ilustra o fato de que os anjos são imortais, eles não podem morrer, tá ok? Vamos assim agora ao nosso próximo slide, ainda falando da natureza dos anjos. Nós já falamos que eles são criaturas, espíritos, imortais, mas eles também são o quê? Os anjos são o quê? Numerosos, é isso mesmo, milhares de milhares, como está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel, o profeta Daniel, ele registrou isso aqui, que está aqui no versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Olha o que é que Daniel, por meio de uma revelação dada por Deus, ele registra, que ele viu anjos e eles eram o quê? Milhares de milhares e serviam a Deus. Eles eram o quê? Miríades de miríades.
Ou seja, uma quantidade inumerável, uma quantidade que não pode ser contada. Os anjos, eles são inumeráveis, inumeráveis. Aqui nesse segundo tópico fala assim, multidão dos exércitos celestiais. Lucas 2,13, o Dr. Lucas registra o seguinte, então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Então aqui Lucas registra o quê? Que os anjos, eles são como uma milícia, ou seja, eles são numerosos como um exército. Inclusive, nessa época aqui de Jesus, na época dos apóstolos, a Roma era quem dominava o mundo, inclusive Israel. E era comum que, sobretudo, os judeus vissem os soldados romanos, não é? Ou seja, os centúrios, as legiões romanas, muitos e muitos soldados que conseguiam marchar por toda a terra, subjugando muitos países. Então, assim são os anjos. E aí, no terceiro tópico diz, portanto, seu Criador é descrito como o Senhor dos Exércitos. Por isso que Jesus, Deus, na verdade, ele é descrito, sobretudo no Antigo Testamento, como o Senhor dos Exércitos, pressupondo o fato de que ele tem um exército. E esse exército é composto de quê? De anjos. E são inúmeros. Então, existem muitos e muitos e muitos anjos. A Bíblia diz que quando Lúcifer ele foi expulso dos céus, ele trouxe consigo uma terça parte de anjos. Ou seja, matematicamente falando, ele levou uma parte de 3. Então isso significa dizer que os anjos que permaneceram com Deus são a maioria com relação àqueles que se rebelaram. Amém? Ainda que só Deus ficasse em nosso favor, isso já seria suficiente. Mas além disso, nós temos milhões e milhões e milhões, miríades e miríades e miríades de anjos que Deus, ele na verdade, os orienta para que nos sirvam e para que nos abençoe. Ok? Anjos que vêm do grego angelos, mensageiros da parte de Deus. Ok? Muito bem. Vamos assim ao nosso próximo tópico, o nosso próximo slide. Olha aí, os anjos, eles são o quê? Numerosos. Numerosos. Até mesmo lá no verdadeiro templo, que está lá na glória, não é? Deus, ele está lá, Jesus está lá, à direita de Deus como sacerdote, o Espírito Santo está conosco aqui. Mas Jesus está lá com Deus Pai, e anjos, miríades de anjos, servem a Deus e o adoram ininterruptamente, dia e noite. Ok? Então nós vamos assim agora para o nosso próximo slide e vamos perceber que os anjos, além de criaturas, espíritos imortais e numerosos, eles são o quê? Assexuados. Assexuados. O que é isso, pastor? Não tem sexo, ok? Como diz aqui a letra E. Embora descritos como varões, não tem sexo. Lucas 20, 34 e 35. Então, o Dr. Lucas registra em seu evangelho essa porção, esses dois versículos que esclarecem o fato de que os anjos não têm sexo. Vamos vir aqui. 34 diz assim, respondeu-lhe Jesus, os filhos deste mundo casam-se ou casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, os anjos não são sexuados, os anjos não têm sexo, não existe anjo macho e anjo fêmea, não existe isso. Tá? Os anjos, eles não namoram, eles não noivam, eles não casam, eles não fazem sexo, eles não procriam, não, eles não se multiplicam por si sós, não, de maneira alguma, tá? Porque eles são assexuados, são espíritos sem sexo, tá bom? E esse texto aqui, mais uma vez, é o mesmo texto que nós citamos anteriormente, Jesus, numa conversa com os saduceus, ele esclarece que os anjos, eles não têm sexo. Os saduceus perguntaram para Jesus, né? Olha, se uma mulher se deita com um homem e esse homem morre antes que ele gere filho nela, aí ela se casa com o irmão dele, porque era a lei da época, não é? O resgatador, o irmão tinha que se deitar com a esposa do irmão que morreu para poder suscitar filhos, enfim. E se ela ter que se deitar com o irmão dele também morrer, e por fim ela se deita com 7 homens, na ocasião da ressurreição, Jesus, essa mulher vai ser esposa de quem? Porque os saduceus não criam na ressurreição. E eles propuseram isso achando que iam colocar Jesus em aperto. E Jesus, eu creio que Jesus se riu e falou para eles, olha meus filhinhos, quando todos eles ressuscitarem, ela não será esposa de ninguém, porque eles se ressuscitarão com novos corpos, com corpos glorificados. E automaticamente não terão sexo, serão como os anjos. Então, automaticamente, ela não será esposa de nenhum deles, porque enquanto espírito, eles serão assexuados. Pronto, Jesus resolveu o problema e aquele pessoal que achava que ia dar 1-0 em Jesus, tomaram de 10-0, ok? Muito bem?
Vamos assim ao nosso próximo ponto. Nós vamos agora ao próximo ponto e agora nós encerramos o que? Nós começamos angelologia, estamos estudando os anjos, ou seja, os obedientes, e vimos o que? Em primeiro lugar, sua natureza, e agora nós vamos para o ponto 2, veremos a sua classificação. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com relação à natureza, não é? A natureza dos anjos. E agora você vai aprender com a sua classificação. Me acompanhe aqui para o nosso próximo slide. Não é? A gente vai ver aqui ainda uma ilustração mostrando que os anjos, ao contrário do que está aí, ó, eles não têm isso entre os anjos. Os anjos não têm romance, não é? Os anjos eles não se amam, eles não namoram, enfim, como eu falei. Ao contrário disso aí, os anjos são o quê? Assexuados, tá bom? E agora nós vamos para a segunda parte desse nosso estudo de hoje, que é falar sobre a classificação dos anjos. Tudo isso que nós estamos compartilhando com vocês, tudo isso é retirado da Bíblia. Não é? Estudiosos se debruçaram sobre a Bíblia e estudaram, pegaram todas as informações necessárias dos anjos para saberem quem são os anjos segundo o que a palavra diz. Então, nós cristãos autênticos buscamos sempre falar subalternos ao que a Bíblia diz. Tá bom? Agora, quanto à sua classificação, um esclarecimento. Segundo o seu posto e atividade, tal classificação é implícita em 1 de Pedro 3,22. Ou seja, segundo alguns estudiosos, inclusive segundo Meyer Pearman, que é o autor desse livro, do qual nós nos utilizamos agora para poder compartilhar esse estudo com você, segundo Meyer Pearman, 1 de Pedro 3,22 sugere que há sim uma classificação para os anjos. E ele cita 1 de Pedro 3,22. E nessa primeira carta do apóstolo Pedro, nesse capítulo, nesse versículo, ele fala assim: que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então, segundo alguns estudiosos, inclusive Meyer Pearman, esses anjos, autoridades e potestades, na verdade, denunciam o fato de que os anjos, eles são classificados. Existem tipos específicos de anjos com funções específicas no reino de Deus. Você compreende isto? Então, Deus, ele é extremamente organizado. E o céu, lá no céu, eu creio que tudo é exatamente como Deus, organizado. Da mesma forma como nós sabemos que Satanás e seus demônios são extremamente organizados. Não pensem vocês que eles são desorganizados, não. Satanás, ele foi discipulado por Deus. Ele foi criado por Deus. Ele via o próprio Deus administrando os céus, os seus anjos. E, infelizmente, quando ele é expulso, ele também vai agora trabalhar contra Deus, não mais a favor de Deus, mas também de forma organizada. Mas isso nós veremos lá adiante, quando nós estudarmos os espíritos maus, não é? O Satanás e os espíritos maus, onde se fala dos anjos decaídos que militam contra Deus. Mas aqui nós percebemos que há sim essa classificação, tá bom? Vamos assim ao nosso próximo slide, que nos fala assim. Classificação. Nós vamos perceber na Bíblia que há um anjo chamado de o anjo do Senhor. E segundo o que está aqui, nós lemos o seguinte: distingue-o de qualquer outro anjo. Tem poder de perdoar ou reter pecados. Duas coisas importantes são ditas acerca desse anjo. Primeiro, que o nome de Deus ou seu caráter revelado está nele. Olha, esse anjo é um anjo realmente distinto, tá? Ele tem poder de reter pecados e tem poder de perdoar pecados. E duas coisas importantes são ditas acerca dele. Em primeiro lugar, que o nome de Deus, ou seja, o seu caráter revelado, está nesse anjo. Em segundo lugar, que ele é o rosto de Deus. Por isso tem o poder de salvar. Isaías 63:9, falando desse anjo, registra o seguinte: o profeta maior Isaías, ele diz assim: em toda angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Olha só, quem é esse anjo aí que está com letra maiúscula e que salvou, não é? Com seu amor, com a sua compaixão, que remiu, que os tomou, que carregou? Quem é esse anjo especial que tem todo esse poder? No nosso próximo tópico nós descobriremos quem é esse anjo. Quem é? Este anjo misterioso não é outro senão Jesus, o Filho de Deus. Não é que Jesus seja um anjo, mas ele também é chamado de anjo. E porque ele recebe este título,
ele também aparece aqui nesse estudo de angelologia ou estudo dos anjos. Não porque Jesus seja um anjo em si, mas porque ele, uma das formas através das quais Jesus se apresenta é por meio de anjo. É desse anjo, esse anjo do Senhor. Você entende? Glória a Deus. Amém. Muito bem. Vamos ao nosso próximo slide, onde a gente tem essa ilustração. Então, esse anjo do Senhor é quem? É Jesus, o Messias, ou Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. Ele é este anjo especial da parte de Deus. Amém? Glória a Deus nas maiores alturas. E vamos ao nosso próximo slide, que vai ainda continuar nos ensinando sobre a classificação dos anjos. Nós já lemos aí que existe o anjo do Senhor, que é Jesus, mas também existem anjos que estão na categoria de arcanjos. Por exemplo, esse texto aqui nos diz assim, letra B, arcanjo. Miguel é mencionado como tal, ou seja, como um arcanjo, e aparece como protetor da nação israelita, segundo o que está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. E Daniel nos fala assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então percebemos aqui que o texto chama Miguel de príncipe, e dentro do contexto, e segundo também o texto materno, que é o texto hebraico, o que entendemos aqui é que Miguel, ele é um arcanjo, um anjo de alta patente, de extrema confiança de Deus. Então, existe o anjo do Senhor, que é Jesus, mas existe também essa classificação, e entre eles estão os arcanjos. Os arcanjos, que são, assim, anjos especiais, são príncipes de Deus. O segundo tópico aí nos fala assim, olha, Gabriel provavelmente seja um arcanjo. Provavelmente, tá bom, queridos? O livro aqui não dá certeza, mas é uma probabilidade, ok? Vamos lá. Gabriel provavelmente seja um arcanjo. Ele está diante da presença de Deus e a ele não são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Ou seja, e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância com relação ao reino de Deus. Daniel 8,16, mais uma vez, registra isso aí, olha. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, ou seja, essa voz de homem disse o seguinte para Daniel, ou disse para Gabriel, mas Daniel ouviu, não é? Gabriel, faze que este homem entenda a visão. Foi o que a voz gritou, e Daniel ouviu e registrou uma voz que gritava para Gabriel, pedindo que Gabriel fizesse com que, se eu não me engano aqui no contexto, Daniel entendesse a visão, ok? Então a gente percebe que Gabriel provavelmente também se enquadra na categoria dos arcanjos, porque Deus, ele é organizado, né? Deus é muito organizado e o reino de Deus é um reino organizado para a glória do seu nome. Então, existe o anjo do Senhor, existe o arcanjo e nós vamos assim ver essa ilustração bonita aí sobre os arcanjos Miguel e Gabriel, tá bom? É apenas a título de ilustração, ok, amados? Nós sabemos disso, tá bom? Então nós temos aí duas ilustrações de dois homens assim, como que anjos, só para ilustrar que existem arcanjos nos céus, anjos poderosos e da extrema confiança da parte de Deus Pai, ok? Então aí Miguel, Gabriel, arcanjos. Gabriel provavelmente também um arcanjo para a glória de Deus. Vamos assim ao nosso próximo slide. Bem, os anjos, existem também os anjos eleitos, existe essa classe de anjos, os anjos eleitos. E aqui diz assim na letra C, anjos eleitos, provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Ou seja, é o que nós estamos falando desde o início. Quando a Bíblia fala em anjos eleitos, provavelmente, também aqui não é uma certeza, mas é uma probabilidade de quando nós lemos na Bíblia anjos eleitos, o escritor ali está fazendo alusão a esses anjos que não se rebelou contra Deus, seguindo a Lúcifer, seguindo a Satanás. Ok? E aqui em 1 Timóteo 5,21, a primeira cartinha do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, conjuro-te diante de Deus, Timóteo, e de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos, olha aí, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade.
Então o apóstolo Paulo, ele menciona os anjos eleitos, que provavelmente são os anjos que não se rebelaram contra Deus, contra Javé, na ocasião da rebelião de Lúcifer, ok? Que era um querubim, não é? Que era um querubim. E nós vamos ver agora aqui exatamente os querubins. Vamos agora para a letra E. Tem aí primeiro a ilustração dos anjos eleitos. São aqueles que permaneceram nos céus com o Pai. Permaneceram obedientes, submissos aos princípios ensinados por Deus para eles. Ok? Muito bem. Nosso próximo ponto é anjos das nações. Eu pensei que eram os querubins, mas são anjos das nações. Letra D. Anjos das nações. Daniel 10, 13 e 20 parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor. Olha só, parece ensinar. Não há aqui uma certeza. A Bíblia às vezes nos dá certezas, mas às vezes ela dá de entender algumas coisas e outras coisas ela realmente não revela, ok? Nós só podemos dizer, olha, a Bíblia diz isto quando ela diz claramente. Se a Bíblia dá de entender, precisamos ser honestos e dizer o seguinte, olha, a Bíblia dá de entender isto, ok? Então, os anjos das nações, Daniel 10, 13 e 20, parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor. Vamos ler? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Ainda disse ele, sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, o texto aqui dá de entender que um ser celestial fala com Daniel e explica para ele, ó Daniel, o meu trabalho para abençoar, na verdade, o povo de Israel do cativeiro está, de certa forma, embargado por causa do príncipe da Pérsia e também por causa do príncipe da Grécia. E esse texto aqui sugere que existem os anjos das nações, ou seja, para cada nação existe um anjo protetor, o anjo líder, principal, guerreiro. Você entende? É como que, por exemplo, no Brasil, então para o Brasil existe um anjo designado por Deus para coordenar os demais anjos que trabalham nessa nação, né, para a glória do seu nome e também em favor da sua igreja. Ok? Então, quando a Bíblia fala anjos das nações, dá de entender que existem esses anjos, esses príncipes, esses anjos como que coordenadores, não é? Anjos coordenadores que ficam à frente do ministério em uma determinada nação. Vamos ver aqui o nosso próximo slide, que vai ilustrar exatamente o que nós falamos. Então esse texto dá de entender isto aí, que existe aquele anjo responsável por todos os seres espirituais da parte de Deus que trabalham em uma determinada nação. Dá de entender. A Bíblia não assevera isso, mas dá de entender isto, que anjos das nações fazem parte também da classificação angélica dos céus. Ok? Vamos ao nosso próximo slide. Vamos perceber que uma outra classificação dos anjos é de querubins. Existem os anjos querubins. Letra E, querubins. Parecem ser de uma classe elevada de anjos. São descritos como tendo rostos de leão, homem, boi e águia. E isto sugere que representam uma perfeição de criaturas. Força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao que o boi presta. Essa composição de formas e sua aproximação de Deus asseguram que a própria criação será libertada da escravidão da decadência. Romanos 8, 21. O apóstolo Paulo, escrevendo uma cartinha aos crentes de Roma, ele vai falar assim nesse versículo: na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, os querubins são aí mais uma classe dos anjos. Então existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, né? E por aí vai. E os querubins fazem parte dessa classificação. E o nosso próximo slide aí vai ilustrar isso, desse ser angelical mencionado na Bíblia. Os querubins, que tem, na verdade, a face humana e as caras de 4 animais. Então você percebe aí da esquerda para a direita o boi, depois o homem, depois o leão e depois a águia, ok? E esse ser aí é conhecido como querubim, ok?
Então a Bíblia fala sobre os querubins e há pelo menos dois textos, ou pelo menos um texto no Antigo Testamento, se eu não me engano, Isaías ou Ezequiel, enfim, que vai dizer que Lúcifer, aquele que se tornara Satanás, ele era um querubim, um anjo querubim, ok? Muito bem, vamos assim agora adiante para a letra F. E em meio à classificação angelical, nós temos quem? Nós temos os serafins. Nós temos os serafins, mencionados em Isaías 6:2. Pouco sabemos acerca deles. Olha só, pouco sabemos acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que os distingue é um ardente amor a Deus. A palavra serafim significa literalmente ardentes, ok? Então a palavra serafins, no hebraico, significa o quê? Ardentes. Então existem os anjos serafins ou os anjos ardentes e pouco sabemos deles, tá ok? Vamos ler aqui Isaías 6:2. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com duas, ou seja, 2 dessas asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. Esse anjo voava. E no nosso próximo slide nós temos uma ilustração disso, não é? De um anjo serafim com 3 pares de asas, ok? E pouco se fala sobre ele na Bíblia, ok? Temos esse texto aí de Isaías, mas pouco se conhece sobre os anjos serafins, ok? Muito bem, meus amados. Bem, estamos assim encerrando o nosso estudo de hoje, né? Que pena, já estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. E nós estudamos hoje a angelologia, a doutrina dos anjos, ou o estudo dos anjos. Estudamos hoje sua natureza e sua classificação, que são os 2 primeiros tópicos. Próxima semana, nós estaremos estudando o quê? Nós estaremos estudando ainda sobre anjos, mas vamos estudar agora o seu caráter, o caráter dos anjos e sua obra, a obra dos anjos. Temos essa ilustração também desse anjo aí bonito, guerreiro, não é? E próxima semana, querendo Deus, se Deus quiser, porque se Ele não quiser também, não haverá o estudo, mas querendo Deus, próxima semana nós estaremos aqui ainda estudando angelologia, ainda estudando sobre os anjos. E hoje aí você aprendeu tudo isso, tá bom? Então terminamos, estamos estudando teologia sistemática, ou o estudo das principais doutrinas da Bíblia. Começamos a teologia sistemática, ou esse estudo dos principais temas da Bíblia, com o tema maior, que é teontologia, ou estudo sobre Deus, tá? E nós estudamos teontologia, a doutrina de Deus, e agora nós entramos em angelologia, que é o estudo dos anjos, o conhecimento dos anjos, a doutrina dos anjos. Tudo a partir de que perspectiva? Da perspectiva bíblica. Quem é Deus segundo a Bíblia? E agora, quem são os anjos segundo a Bíblia? Você entende? Eu costumo dizer que as pessoas que mais conhecem a Bíblia e mais conhecem a Deus são as pessoas que mais se percebem aquém do conhecimento de Deus. Ou seja, em outras palavras, as pessoas que mais conhecem a Bíblia, que mais procuram se aproximar de Deus, são as pessoas que mais se arvoram de conhecer alguma coisa, porque realmente conhecer a Deus, meu irmão, é como conhecer o oceano, ou muito mais que isso. As pessoas que menos conhecem muitas vezes são tão cheias de certezas, não é? Mas quando mergulham mesmo na Bíblia para conhecê-la, vão perceber que as águas são profundas e que precisamos estudar muito mais a Bíblia para conhecermos um pouquinho realmente de fato de quem é Deus e do que é o mundo espiritual, do que é o reino espiritual. Você entende? É por isso que nós precisamos nos debruçar e estudar com seriedade. Então, estamos em teologia sistemática, já vimos teontologia, agora angelologia, vimos a natureza dos anjos, a classificação dos anjos. Próxima semana, o caráter dos anjos e a obra dos anjos. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante. E hoje, na natureza dos anjos, vimos que os anjos são criaturas, que os anjos são espíritos, criaturas porque foram criados por Deus antes dos homens, do nada, espíritos porque são seres espirituais, imortais porque eles não morrem, tá? Numerosos porque eles são miríades, milhares de milhares, e assexuados, porque os anjos não têm sexo, ok? Muito bem. E no ponto 2, a sua classificação. Então vimos aqui que existe o anjo do Senhor, que se refere a Jesus. Vimos também que os anjos também são arcanjos, existem também os anjos eleitos,
que dá de entender que são os anjos que permaneceram obedientes a Deus, mesmo com a rebelião de Lúcifer. Existem os anjos das nações, que são provavelmente anjos que lideram uma nação. Tem outros anjos que eles coordenam. E também nós temos aí os querubins, que nós vimos ainda, os querubins, e também os serafins. E próxima semana o caráter dos anjos e a sua obra. O que é que nós vamos ver o caráter dos anjos? Vamos ver que eles são obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Tudo isso para a próxima aula, tá bom? E também a sua obra. Vamos perceber que eles são agentes de Deus, mensageiros de Deus e servos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Como é bom estudarmos a Bíblia sistematicamente, ou seja, organizadamente, step by step, passo a passo, vendo o que o texto sagrado diz. Porque já pensou? Se você estuda o máximo possível da Bíblia com essa pegada, com esse cuidado, com essa organização, você vai ter uma visão da Bíblia organizada, correta, sem exageros, sem exacerbações, sem fundamentalismos. E aí, como eu sempre digo, a espiritualidade é baseada realmente no conhecimento da palavra e a gente pode dizer ser uma espiritualidade madura e equilibrada, tá bom? E depois, na sequência, vamos ver Satanás, vamos ver os anjos maus, os espíritos maus, e Deus vai continuar falando conosco poderosamente, ok? Bem, eu quero convidar você para que esteja conosco na quinta-feira agora próxima, hoje é terça-feira, depois de amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite, nós teremos o nosso culto de doutrina. E nós estudamos tudo isso aqui, lá às quintas-feiras, e a igreja fica maravilhada. Até as crianças, irmãos, até as crianças, elas não querem mais perder os... As crianças vão, não precisa ninguém falar, olha, fica quietinha, né? Não. As crianças vão e elas ficam assim, boquiabertas. Elas ficam absortas assim, acompanhando tudo, vendo as figuras. Meu filho mesmo é o primeiro. Quando eu digo para ele que vai ter o culto de doutrina de noite, ele, meu pai, vai ter slide, meu pai. Eu falei, sim, meu filho, vai ter slide. E ele fica apaixonado, porque ele não quer perder nenhum estudo, e as crianças não querem perder. Porque é assim, irmãos, quando a gente fica pregando oba-oba, quando a gente fica pregando abobrinha teológica, a gente fica pegando textos fora de contexto sobre o seu pretexto, a gente pode até por algum tempo segurar as pessoas. Mas as pessoas, elas também, hoje a informação está aí à torta direita. Elas também vão estudar a Bíblia e vão perceber que, muitas vezes, o que está se pregando é água com açúcar. E o que as pessoas querem é Bíblia. O que as pessoas querem é a palavra de Deus. Você entende isso? E o nosso propósito, nosso propósito é esse. Essa é a nossa proposta, ensinar a palavra, porque é a palavra que preenche esse vazio dentro de nós. É com ela que nós nos alimentamos. Amém? Bem, já estamos assim encerrando aqui o nosso programa, nós vamos orar. E eu convido você agora para orar comigo em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor quis revelar para nós tantas coisas maravilhosas que estão registradas na Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Tua Palavra. Muito obrigado pelos doutores da Bíblia, pelos mestres da Bíblia, homens maravilhosos, inspirados pelo Senhor, que se debruçaram e se debruçam sobre este livro para estudar o hebraico, o aramaico, o grego, e ir na história, ir na arqueologia, e ir na antropologia, enfim, nas outras ciências afins, para poder nos mostrarem o que de fato os textos querem dizer sem distorção. Oh, meu Pai, muito obrigado por todas essas revelações e que nós possamos assim continuar compartilhando o que nós estamos compartilhando. Isso aqui é apenas uma gota no oceano da revelação da Tua Palavra. Mas eu penso que é muito importante para nós entendermos esta palavra, conseguirmos ir decodificando aquilo que podemos decodificar, para entendermos melhor e para que as pessoas que têm acesso a esses estudos possam realmente ter uma experiência contigo, porque conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus e a verdade hoje é representada pela palavra e pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra e por esses estudos maravilhosos. E eu te peço, salva, cura e liberta por meio deste programa, por meio desta TV. E que essas pessoas aí do outro lado estejam assim embevecidas, alegres porque estão aprendendo e continuem aprendendo. E que sejam futuramente pessoas que estarão ensinando, levando adiante aquilo que têm aprendido para a glória do Teu nome, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, já estamos chegando assim ao final. Espero em Deus que na próxima ocasião nós estejamos juntos. Agora eu vou impetrar a bênção apostólica. Mais uma vez, ore comigo.
que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Muito bem, estou indo, mas espero mesmo que estejamos juntos na próxima ocasião. Mas nunca se esqueça, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.